Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um programa Leitura Guiada, em que nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos agora no livro de 1 Samuel, capítulos 8, 9 e 10, que vão falar para a gente sobre a instituição da monarquia, a monarquia em Israel, né? Então, até aqui nós estamos vendo um Israel dividido em tribos, com uma confederação tribal, com vários líderes ou juízes governando ou liderando Israel a partir de uma determinada tribo. Não necessariamente é uma liderança de toda a nação, porque as lideranças elas são locais, né? Então a gente vê Sansão na tribo de Dan e Judá, a gente vê Débora e Baraque em uma determinada tribo, a gente vai tendo essas divisões entre as tribos e líderes que vão se espalhar por toda a nação de Israel. Agora, o povo de Israel, no capítulo 8, vai procurar Samuel para pedir um rei. Então veja o que vai acontecer lá no verso de número 1, no verso 8. Tendo Samuel envelhecido, ou seja, Samuel envelheceu. Ele já não é mais capaz de suprir as necessidades de liderança do povo, tal como Eli no capítulo de número 4. Ou seja, Samuel não dá conta mais do sacerdócio, né? Então ele já está envelhecido. Ele se preparou para a sua velhice. Como? Né? Colocando seus filhos como juiz em Israel. No entanto, os seus filhos, Joel e Abias, que lideravam Israel a partir de Berseba, não a partir de Mispa ou de Ramá, como fazia Samuel, né? Eles eram, né, corruptos. Lá no verso de número 3 diz que eles eram corruptos, que eles aceitavam subornos, que eles perverteram o direito, ou seja, eram juízes imparciais, parciais, né? Eram juízes que aceitavam subornos para dar uma causa favorável a alguma pessoa e se inclinavam à avareza. Eram comparados, portanto, aos filhos de Eli. Então, Samuel, na sua velhice, tornou-se semelhante a Eli, ou seja, é um sacerdote incapaz de dar conta das demandas do povo e de questionar seus filhos e de combater os seus filhos, né, de exortar os seus filhos. É a partir, então, da queda de Samuel, ou melhor, do enfraquecimento de Samuel e da idade avançada de Samuel, que o povo percebe que a sua posição está fragilizada. Então, o que eles vão fazer? Eles vão até a cidade de Ramá, que é a cidade natal de Samuel, e vão pedir ali um rei. Veja o que eles vão falar no verso 5. Vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Ou seja, o povo decide imitar os outros povos. Essa era uma prerrogativa que o povo tinha direito. E lá na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 17, verso 14, já havia essa predição, já estava escrito assim, ó: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Ou seja, não havia aqui uma reprovação, havia uma permissão. Então, quando o povo quisesse um rei, seria permitido, embora não deveria ser o ideal. Nós entramos aqui no campo da ética do ideal, né? O povo deveria ser governado por Deus, embora fosse permitido a esse povo querer, né, a instituição de um rei humano. Então, o verso 15 do capítulo 17 de Deuteronômio ainda institui os critérios, que ele não poderia ser uma pessoa estranha, deveria ser retirado dentre os irmãos, né? Ou seja, deveria fazer parte do povo de Israel, da nação da aliança, não poderia multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito, nem multiplicar para si mulheres, e deveria colocar ao seu lado sempre o livro da lei e observá-lo. Então o povo vai a Samuel, pede a um rei,
o que era uma causa legítima, porém indicava um distanciamento de Deus. O profeta Samuel não verá isso com bons olhos, porque ele entende isso de uma forma pessoal, uma recusa a Samuel, né, uma negação de Samuel, uma rejeição do próprio Samuel. Samuel então coloca essas palavras, essa compreensão para si próprio, ele traz isso para si como uma rejeição pessoal do seu juizado. Mas o que ele vai fazer? Ele vai orar ao Senhor lá no verso 6. Então, perceba a estrutura do verso 6, que interessante. Ele não se agrada, não agradou a Samuel, né, o pedido de ter um rei, mas ele ora ao Senhor. Então, a gente vê a postura de um líder. Ele não vive daquilo que somente lhe agrada, porque ele não lidera para si, ele lidera para os outros. Ele não se coloca como principal, ele não lidera a partir das suas próprias vontades. Não foi vontade de Samuel ter um rei em Israel, mas ele vai orar ao Senhor. E essa é a postura de todo líder, que deve ouvir a equipe, que deve ouvir os seus liderados e tomar a melhor decisão que couber, não a que lhe agrada. Então Samuel ouve o povo, não se agrada, mas vai orar, sendo importante aí a função de Samuel de intercessor do povo. Então ele é o profeta e ele é o sacerdote também, aquele que vai interceder pelo povo, aquele que vai apresentar a causa do povo diante de Deus, mesmo que essa causa seja contrária ao próprio Samuel. E é isso que ele faz, né? Ele apresenta então sua causa e aí ele vai ter uma resposta de Deus no verso 7, dizendo assim: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E aí Deus coloca, então, as coisas na correta perspectiva, que o rejeitado não é Samuel. Ou seja, o pouco de ego que Samuel tem ainda deveria ser colocado de lado, porque não é ele que está sendo rejeitado, mas é Deus. E Samuel era apenas um instrumento escolhido de Deus para liderar o povo. Ele estava sendo rejeitado, então, na prática, o próprio Deus estava sendo rejeitado, o povo não queria mais No verso 8, nós temos também a causa dessa rejeição a Deus. Veja, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Então o que Deus está colocando aqui é que essa rejeição do povo não é de agora, né? Ela vem desde o Egito, ela vem desde o momento em que Deus tirou o povo do Egito, e já no deserto o povo começava a ser infiel a Deus, e passou a adorar outros deuses, e agora a culminância disso é que eles queriam ser independentes, eles queriam ter um novo rei sobre eles, um rei que fosse humano, rejeitavam ao rei posto por Deus ali para liderar Israel. É muito parecido com o pecado de Adão e Eva. Eles não queriam ouvir a voz de Deus ou ficarem nos limites que Deus estabeleceu, mas ir além, ser autônomos e serem independentes, né? Isso foi permitido a Israel, a escolha de um rei, né? Isso foi permitido porque Deus já previu lá na lei de Moisés que em um determinado momento o povo seguiria essa tendência. E eles fazem isso baseado na ideia de que as outras nações possuem reis. Então, é um olhar para os outros e não olhar para Deus, né? É eu entender que os outros têm um regime de governo melhor, que os outros estão melhor representados pelos seus reis. E também, gente, a grande questão aqui da monarquia é o problema filisteu. Os filisteus são um problema porque continuam guerreando contra os israelitas. E aí os israelitas precisavam ter pessoas, o que eles queriam, né? Que tivesse um governo mais hábil para lidar com os filisteus, que dominasse ali um exército, que constituísse um exército, uma força militar, porque até esse determinado momento o que aparenta é que Israel era um grupo, várias tribos com seus aldeões que em determinados momentos de guerra precisavam partir para a batalha. Alguns até eram militarizados, alguns até tinham habilidades militares, mas a verdade é que Israel não tinha um exército preparado e elaborado como tinham os filisteus. Então, principalmente quando eles olham para essas nações, lá no verso de número 5, que ele fala assim:
que a gente quer ter um rei que nos governe como tem todas as nações, eles estão olhando para os filisteus, que tem uma organização tática, militar, que traz um desafio militar para os israelitas. Então, eles pedem que a nação deles seja parecida com os filisteus para que eles possam fazer frente ao domínio filisteu. Então, Deus pede lá no verso 9 para Samuel atender a voz do povo com advertência, né? Que é o caminho do rei, ou o direito do rei. Aqui a gente entende direitos e deveres, ou o caminho do rei, né? Que houver de reinar sobre ele. Na verdade, o verso 9 não fala de rei nem de reinar, fala sobre príncipe, né? A mensagem é um príncipe que irá liderar Israel, porque Deus evita usar ali a palavra rei e governo. A nossa Bíblia, algumas Bíblias traduziram como rei, e o rei que irá reinar, mas na verdade é o príncipe que irá governar ou liderar Israel, porque o rei continuaria sendo Deus em todo caso, né? O verso 10 então traz uma nova porção de texto, falando agora, Samuel vai falar para o povo os direitos desse rei, né? O caminho desse rei, que vai até o verso de número 22. Então perceba ali as consequências de ter um rei. No verso 11, ele vai tomar os filhos e os empregar no serviço de seus carros. Ou seja, ele vai ter ali um serviço, né, quase de funcionários públicos ou de servos que vão trabalhar para ele. Essa mesma ideia é reforçada no verso de número 12, né? Vai ter pessoas para lavar os seus campos e ceifarem suas messes, ou seja, ele vai instituir trabalhadores para si. Até as filhas, as mulheres, vai tomar por perfumistas, cozinheiras e padeiras, ou seja, vai instituir toda uma relação nova de trabalho em Israel, da qual nem os homens nem as mulheres ficarão livres. Aí o verso 14 vem ali a questão dos impostos, né? Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores, ou seja, o imposto para sustento dessa corte que ele vai estabelecer, essa corte de trabalhadores mais próximos ao rei, mais necessários para fazer o funcionamento da monarquia. O verso 15, as vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais, aos seus servidores, e também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Então o que ele está dizendo aqui é que ter um rei vai custar caro, ter um rei vai custar parte do trabalho de Israel, parte do seu sustento, vai ser necessário dar parte da sua colheita para sustentar a corte real. Uma monarquia custa caro. A monarquia custa caro porque sustenta trabalhadores ou pessoas que vão trabalhar apenas em prol desta monarquia e não em prol de todo o povo. No verso 18 tem uma advertência, que o povo vai clamar por conta do rei que escolheu, mas o Senhor não vai ouvir. Ou seja, esse rei instituirá uma opressão. O que Deus está advertindo esse povo é que eles têm o direito de escolher um rei, mas provavelmente esse rei, diante de todos os privilégios, diante, né, da necessidade de colocar pessoas para trabalhar para si, de aumentar os impostos, esse rei irá oprimir o povo a tal ponto que o povo irá clamar ao Senhor por conta dos altos gastos da realeza, ou do alto custo de sustentar uma monarquia. Isso de fato vai acontecer lá com Salomão e lá com Jeroboão e Roboão, quando houver a divisão do reino. E Deus então não ouviria a esse povo. Veja que mesmo estabelecendo essas cláusulas duras, né, e severas para o povo está resoluto e diz a Samuel que eles querem um rei, mesmo sendo advertidos das consequências negativas dessa monarquia. Repare também que Samuel não mencionou nenhum ponto positivo, né? Então você tem aqui um relato totalmente negativo do ponto de vista da monarquia. Samuel não quer uma monarquia, Deus não quer uma monarquia, o autor desse capítulo 8 provavelmente não quer uma monarquia, porém o povo quer. Então o que está sendo tratado é a monarquia de um ponto de vista negativo. Não era bom ter uma monarquia em Israel, porque o Senhor estava dirigindo a nação.
No verso 20, nós temos ali o principal motivo para o povo escolher a monarquia, que é lá no final do verso 20 dizer assim: o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então as guerras em Israel eram o principal motivo para a monarquia. O povo queria um rei que lutasse suas batalhas, que organizasse o povo para as batalhas. E o Senhor então concede ali a Samuel a resposta afirmativa para o povo, para que eles realmente estabelecessem uma monarquia em Israel. Então o que Samuel faz? Manda todo mundo voltar para casa e ele vai então procurar este rei. E aí inicia-se o capítulo de número 9, contando a história de Saul, uma história sobreposta então ao pedido da monarquia. Se no capítulo 8 o povo pediu a monarquia, no capítulo 9 vem a história de um jovem chamado Saul. Provavelmente, o que está acontecendo aqui no capítulo 8? Quando os anciãos de Israel, lá no verso de número 4, vão até Samuel pedir um rei, talvez eles pensem ou eles entendam que o rei sairá de um deles. Talvez um desses anciãos de Israel seria o rei de Israel. Talvez houvesse ali uma jogada política para que um deles fosse conclamado rei. E não é isso que Samuel faz. Samuel manda todo mundo para casa. Então aqui você tem também uma quebra de expectativa, porque era muito mais fácil Samuel pegar um desses anciãos e falar: então, já que vocês querem um rei, você, fulano de tal, vai reinar sobre esse povo. Não é isso. Ele manda todo mundo embora. Isso gera uma frustração. E aí fica a pergunta para o leitor: quem então será esse rei? E esse rei é apresentado aqui no capítulo 9, que tem por iniciativa apresentar para a gente a figura de Saul. O capítulo 9, então, começa apresentando Saul dessa forma, né? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, aqui o pai de Saul, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Esse homem de bens é preferível trocar por homem de valor. Acho que se encaixa mais aqui na descrição. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, então já falou sobre sua ascendência, sobre o seu pai e seus ascendentes maiores, e destaca agora a figura de Saul, moço, jovem e belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Então o destaque aqui vai para a aparência de Saul. Aí veja, continua: desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então destaque já posto em sua aparência. A princípio não quer dizer nada, né? A gente vai ver esse desfecho posterior da questão da aparência de Saul, mas o texto já começa destacando Saul pela sua aparência, pela sua jovialidade, pela sua beleza e pela sua altura. Então assim, beleza, altura, jovialidade, características superficiais e apenas de aparência. O verso 3 apresenta um problema que esta família passa. Né? Extraviaram-se as jumentas de Quis, ou seja, elas sumiram, ou foram furtadas, ou fugiram. Né? Então, cabe a Saul ir buscá-las, apacentar ou cuidar dessas ovelhas. Saul não encontra as ovelhas, decide voltar para casa, mas é advertido pelo seu servo de que eles deveriam continuar a caminhada até o profeta, para que ele pudesse revelar ali onde estavam as ovelhas. Né? E eles vão levando para o profeta um sustento, né? Um quarto de ciclo de prata. Essa era a forma em que os profetas se sustentavam. Né? Então, lá no verso de número 9, diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com um vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. E levava, né, a ideia implícita é de que levava alguma coisa, levava uma oferta para esse vidente. Então tem uma menção importante: o profeta é chamado de vidente. Por isso que na Bíblia, na organização da Bíblia, nós chamamos esses profetas, desse início aí da monarquia, de profetas anteriores, né? São os ainda chamados videntes. É a partir de Samuel institui, gente, uma escola de profetas em Ramá. E é a partir de Samuel que passa então a se reconhecer ali a profecia ou
a função de profecia. Porque o que vai acontecer na história de Israel? A monarquia vai contratar para si, os reis vão contratar os profetas para trabalharem a serviço do rei ou da nação e revelarem a vontade do Senhor. Até então, esses profetas eram pessoas avulsas, né? Pessoas assim indeterminadas, que lideravam o povo por diversas localidades e falavam a palavra do Senhor sem uma nomeação, sem um cargo, sem sem alguma legislação específica. Então eles eram chamados de videntes. A partir de Samuel, Samuel institui ali uma escola profética e com a monarquia estabelecida, o profeta vai trabalhar também para o rei, para trazer a vontade de Deus para esse povo. É interessante perceber que aqui Saul já mostra um certo desconhecimento de Samuel, parece não conhecer Samuel. Então, eles vão ir até a cidade, no verso 10, eles foram a cidade onde estava o homem de Deus. E lá no verso 14, nós temos um fato assim coincidente, né? Eles estão entrando na cidade e Samuel está saindo e acaba encontrando com eles, ou seja, há um encontro providencial, Deus trabalhando as relações, Deus trabalhando os acontecimentos, a forma como as coisas acontecem, assim, né? Meio que espontânea, mas Deus mostrando-se por trás dessa organização. Deus provê ali o encontro de Saul e de Samuel. E aí o texto começa então a contar os dias anteriores, né? Diz que lá no verso 15, o Senhor um dia antes já havia avisado a Samuel que Saul haveria de chegar. Veja lá no verso 16, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Perceba aqui, olha, o clamor do povo era esse aqui: ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Esse era o objetivo de Saul e o objetivo da monarquia. Saul estava sendo escolhido para acabar com os filisteus ou resolver o problema filisteu. Porém, ele não consegue, só Davi que vai dar um jeito nisso. Tá? Agora veja que interessante o verso 18, né, e o 17. Eles se encontram, Samuel vê a Saul, e aí Deus confirma no coração de Samuel que era esse o homem escolhido. Saul se chega a Samuel, pede para apontar o vidente, ou seja, Saul não conhece Samuel. Interessante isso, né? Porque Samuel julgava sobre toda a nação de Israel. Há um desconhecimento de Saul, ou seja, mostra aqui um certo desinteresse de Saul com a vida pública, com o destino da nação de Israel. Saul não tem muito esse jogo político, ele não está interessado nessas coisas, de forma que nem o profeta ele conhecia. Mostra uma certa ingenuidade, um certo desleixo, uma certa negligência pela vida pública da nação de Israel. Então Samuel se apresenta, se fazendo reconhecer ali como vidente, como profeta, e convidando Saul para um almoço, mas também confortando o coração de Saul, lá no verso 20, dizendo que as jumentas dos pais, né, a jumenta dos seus pais, que haviam se perdido, já haviam sido achadas. Ali diante de Samuel, Saul vai ter uma postura um tanto quanto tímida e recatada, né? No verso 21 ele diz assim: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? De fato, Benjamim era a menor tribo. A gente vai lembrar lá dos acontecimentos no capítulo 20 e 21, em que a tribo de Benjamim foi praticamente dizimada, sobraram apenas 600 homens. Então, a tribo de Benjamim era a menor em Israel. E aí Saul vai se colocar como proveniente da menor das famílias, o que não é verdade, né? Saul vinha de uma família um tanto quanto abastada, mas ele se identifica como sendo da menor das famílias, talvez numa postura assim até de humildade e de reverência ao profeta Samuel. Então Samuel faz ali o banquete juntamente com Saul, dando a Saul uma porção de honra, e no dia seguinte eles vão embora da cidade, Samuel pede para que o servo de Saul vá adiante para que eles possam conversar então a respeito da monarquia do reinado em Israel. E aí vem o verso 10, onde Samuel de fato é ungido
Saul de fato é ungido rei em Israel. Do verso de número 1 ao verso de número 8, nós temos ali a unção, né? Veja que no verso 1, Samuel toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul, beija o rosto de Saul e ali exclama: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Essa é uma unção ainda privada, só entre eles. O povo ainda não sabe que Saul foi o escolhido para ser rei. Então está acontecendo algo ali escondido, né? Sem conhecimento público. E Samuel vai dar ali alguns sinais que vão acontecer na vida de Saul para confirmar a ele de que ele é o escolhido de Deus. Então ele dá 3 sinais, que é: quando se afastar de Samuel, ele encontrará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, que vão confirmar para ele que as jumentas do que ele procurava já haviam sido achadas. Aí, quando ele chegar em outro ponto geográfico, o Carvalho de Tabor, ele vai encontrar 3 homens que vão subindo para o templo de Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e um odre de vinho, e vão saudar a Saul e dar a ele os presentes que eles têm na mão ali, como se fossem presentes assim dados a alguém de privilégio, né? Alguém de uma posição elevada. E no verso 5 tem o terceiro sinal, que ele iria continuar sua caminhada a Gibeá Elohim, provavelmente a cidade de Saul, Gibeá, onde ali ele seria conhecido, e havia ali uma guarnição dos filisteus, ou seja, havia um domínio dos filisteus na cidade do próprio Saul. E ele, entrando na cidade, encontraria um grupo de profetas que desceriam, vindos aí, talvez saindo da cidade. Saul iria profetizar com eles, lá no verso 6, diz que o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então perceba aqui 3 sinais. O primeiro sinal é sobre a pacificação, né, a calmaria do coração de Saul. Ele estava inquieto pelas jumentas do pai que haviam se perdido e pela preocupação do pai em relação a ele. Então, o primeiro sinal, ele ia encontrar pessoas que iriam resolver essa angústia do coração de Saul e dar uma resposta para o seu coração. O segundo sinal, ele iria encontrar 3 homens que têm presentes reais, cabritos, bolos, né, e vinho. Então, ele receberia esses presentes. Muito semelhante à visita dos reis magos ao menino Jesus, né? 3 reis magos com 3 presentes, simbolizando ali a monarquia ou a unção de Saul. E por fim, ele iria até a sua cidade natal, Gibeá, e ele iria ser tomado pelo Espírito do Senhor e seria ali momentaneamente um profeta, ou seja, ele estaria em êxtase, Deus estaria mudando a sua natureza e o seu coração. E quando esses 3 sinais se cumprissem, então Saul deveria descer até Samuel, até a cidade de Gilgal, né, e ali se encontrar com Samuel para oficializar de fato a monarquia. Esses sinais acontecem em um único dia. Lá no verso 9 diz que Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia, embora o texto só fale de um sinal, né, do verso 9 até o verso 16, só um sinal aqui é mencionado, que é quando ele chega em Gibeá, a sua cidade natal, ele encontra os profetas e ele começa ali a profetizar, de forma que os moradores da cidade vão estranhar, né, e vão questionar a figura de Saul como um profeta, ou profetizando entre os profetas, porque profetas provavelmente não eram bem vistos ali naquele momento. Lá no verso 11, 12 e 13, traz esses questionamentos de um ponto de vista um tanto quanto ruim ou negativo para a profecia, veja, para os profetas. Que é isso que sucedeu ao filho de Quis, verso 11. Está também Saul entre os profetas? Ou seja, o que aconteceu com o filho de Quis? Ele saiu, né, do caminho dele, ele não é mais o pastor ou o homem, né, de bens de valor, agora ele está entre os profetas de uma forma muito pejorativa. O verso 12, um homem responde: quem é o pai deles? Ou seja, o que ele está fazendo? Que rumo ele está tomando? Pelo que se tornou também um provérbio. Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Quando diz aqui está também Saul entre os profetas, provavelmente se referindo à escola que Samuel criou. Ou seja, seria Saul também
um dos discípulos de Samuel, né? Aliás, a escola que Samuel criou de profecias, né? Então, o questionamento é, será que Saul, nessa demora que ele teve, nesse não encontrar a jumenta, será que ele se tornou um aluno de Samuel? É de um ponto de vista negativo que eles fazem esse questionamento. E lá no verso 17 em diante, então, Samuel convoca todo o povo agora para oficializar realmente, de forma pública, para dar publicidade, transparência, a ideia da monarquia ou o escolhido do Senhor, que não foi um dos anciãos de Israel. Então, ele convoca todo o povo à cidade de Mispa, né, e ele começa a sua fala retomando o texto da aliança da lei mosaica lá em Êxodo 20. Veja o que ele vai falar. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Esse é justamente o prólogo da lei, né? A lei começa assim: o Senhor se identificando como aquele que livrou o povo de Israel do Egito. Mas o verso 19 traz uma quebra nisso. Diz que o povo rejeitou a esse Deus. Nessa cerimônia, então, é feita ali uma sorte, né? Um ritual para que se delimite a escolha, para que haja uma legitimação dessa escolha. Então as tribos se reúnem, Samuel começa a indicar as tribos, a sorte cai sobre a tribo de Benjamim, depois na família de Matre, e ali vai até Saul. Porém, Saul não se apresenta no primeiro momento. Veja que ele tinha tempo de se preparar, mas ele não se apresenta, ele foge, porque ele está escondido, ele não quer assumir tal posição, parece que ele não vai, não tem esse desejo de ser rei, não tem esse desejo de ser uma figura pública. Isso é sempre falado acerca de Saul, ou mencionado acerca de Saul no texto. Isso começa desde lá do desconhecimento de Samuel. Ele não tinha nenhum interesse na vida política e religiosa de Israel. Agora, quando ele é escolhido, ele simplesmente se esconde. Porém, alguns homens o acham ali escondido entre as bagagens, buscam Saul de forma que ele não tem muito escolha, não tem muito o que fazer. As pessoas, de novo, no verso 23, destacam sua aparência, veem que ele é o mais alto e que ele sobressaía todo o povo do ombro para cima, ou seja, também em altura e beleza. E o povo, então, numa prova de aceitação da figura de Saul, vai fazer uma exclamação lá no verso 24, viva o rei, expressão que é usada até hoje, né, nas monarquias aí pelo mundo afora, quando um novo rei é entronizado, é empossado, a gente fala exatamente isso, viva o rei, numa tradição que surge aqui do capítulo 10 do livro de 1 Samuel. E ali o que Samuel faz então a partir disso? Ele declara o direito e também os deveres, porque a expressão em hebraica dá a ideia de direitos e deveres, do novo rei. E escreve num livro, entrega perante o Senhor, entrega no templo, que era o tabernáculo ali do Senhor. Ali no verso 26 já tem um grupo que, a partir do momento da entronização de Saul, da sua confirmação como rei, passa então a ser fiel a ele, a ser leal a ele, mas no verso 27, Saul também tem que lidar com os homens sem valor, os homens sem honra, que vão criticar Saul, que vão ser críticos da sua escolha e vão se perguntar como poderá este homem salvar-nos, e o desprezam, não lhe trouxeram presentes, ou seja, talvez eles até tivessem presentes, mas eles não entregam seus presentes e Saul não responde, mostrando aqui uma ideia, uma atitude sagaz, uma atitude sábia de não responder. E o capítulo 11 vai mostrar o primeiro desafio de Saul, o desafio que vai legitimá-lo como rei e que talvez vai calar a voz desses críticos do governo de Saul. Então Saul, no seu primeiro dia, após a sua unção, ele já tem que lidar com as pessoas leais a ele e com as pessoas críticas ao seu governo. Veja, ele nem começou a liderar, mas ele já tem pessoas que são críticas, né? Isso é um ensinamento para a liderança. Nós sempre teremos pessoas que vão nos criticar simplesmente por quem
nós somos. Veja que a crítica deles está voltada para a aparência de Saul. Como poderá este homem nos salvar? Então, eles olham para Saul e ele não tem como nos salvar, ele não tem força, não tem poder, não tem status, não tem liderança, mas não tem nenhum fundamento razoável para que essa crítica possa ser fundamentada. É uma crítica baseada em um preconceito. Por isso esses homens são tratados como homens sem valor, como filhos de Belial. Então, o que nós aprendemos aqui, gente, dessa porção de texto que nós lemos, o 8, 9 e 10, né? O povo rejeitando a Deus, o povo escolhendo uma outra forma de governo para que ele pudesse agilizar melhor, lidar melhor com as questões militares. E aí nós sempre precisamos entender que a nossa vida é governada por Deus, nossa vida é guiada por Deus, a gente não tem como contrariar isso, nem mudar este fato. Nós precisamos aceitar a direção de Deus sobre nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia e até breve.